E aí pessoal, sejam bem-vindos ao Lorde Investidor. No vídeo de hoje vamos fazer a análise e a atualização do fundo imobiliário XPPR11. Começando pelo segmento de atuação deste fundo. Ele é um fundo que atua em lajes comerciais. A data do seu IPO foi em 9/12/2019, ou seja, um fundo relativamente novo. O valor do IPO deste fundo foi de R$ 100 e atualmente ele está valendo R$ 31,13. Vamos verificar também por que essa desvalorização tão alta deste fundo. O gestor é a XP, o mandato é o mandato renda. Um fundo imobiliário que tem um mandato renda tem como objetivo distribuir mais dividendos aos seus acionistas e, com o tempo, ir valorizando a sua cota. Em relação à valorização da cota, já temos aqui, infelizmente, que ele está desvalorizando a sua cota desde o IPO. Vamos verificar mais para frente também se os dividendos também estão sendo penalizados nessa questão. A liquidez média diária dos últimos 30 dias deste fundo é de mais de R$ 600 mil por dia. Como parâmetro, costumo investir em fundos imobiliários que tenham liquidez diária de no mínimo R$ 300 mil. Quantidade de cotas emitidas, ele tem mais de 7 milhões de cotas emitidas. Este fundo também conta com uma representação no IFIX de 0,31%. O IFIX, para quem não sabe, é um índice de fundos imobiliários. Basicamente, uma carteira composta por vários fundos imobiliários e é utilizada como índice, da mesma forma que o Ibovespa, só que o Ibovespa é composto por ações. Algo importante a se verificar também é o número de cotistas do fundo. E aqui temos que esse fundo possui 68.422 cotistas. Um parâmetro também que eu utilizo é não investir em fundos imobiliários que tenham menos de 20 mil cotistas. Vamos analisar agora a cotação histórica deste fundo. Temos aqui que em 9/12/2019 ele começou, a sua data foi o IPO, ele chegou ao patamar de R$ 127,64. Desde então vem apresentando uma queda significativa nas suas cotas. Temos que levar em consideração também que este foi o período de pandemia, então praticamente todos os fundos imobiliários, bem como ações, também tiveram uma queda significativa. Depois este fundo ensaiou uma leve recuperação, teve uma queda acentuada novamente, e ficou pairando ali na casa dos R$ 80 a sua cota do mês 8 de 2020 até mais ou menos o mês 11 de 2020. Depois ele apresentou novamente mais uma queda e desde então vem caindo de maneira significativa o valor da sua cotação. Apenas no último ano, nos últimos 12 meses, ele apresenta 53% de queda. Então isso é muito significativo para um fundo imobiliário. E vamos entender logo mais o porquê está acontecendo isso. Lembra que falamos que esse fundo tem como objetivo o mandato renda, ou seja, distribuir cada vez mais dividendos para os seus cotistas? Vamos verificar se isso está acontecendo com esse fundo, se ele está conseguindo cumprir o objetivo do fundo. Temos aqui o último dividendo, foi de 30 centavos, com pagamento 14/12/2022. E aqui temos o histórico de dividendos deste fundo. Em 2019, ele distribuiu por cota 55 centavos. Manteve um padrão também em 2020 entre 50 centavos. Teve uma alta significativa aqui, conseguindo fazer uma distribuição de 80 centavos em maio de 2020, de 93 centavos em junho de 2020, mas desde então teve uma leve queda e a sua última distribuição em 2020 foi de 0,57 centavos. Em 2021 esse fundo também apresentou problemas e veio mantendo uma distribuição de 0,48 centavos por cota. No segundo semestre isso conseguiu subir os valores dos dividendos distribuídos para 55 centavos, mas desde janeiro de 2022 ele teve queda significativa em suas cotas e desde então vem constantemente abaixando o valor dos seus dividendos, chegando no patamar de 30 centavos em novembro de 2022. Vamos verificar também no relatório deste fundo de onde vem esse dinheiro. Será que ele está conseguindo distribuir apenas o que ele recebe dos aluguéis ou se ele precisa utilizar o caixa para manter essa distribuição? Caso ele esteja utilizando o caixa para manter essa distribuição, significa que o fundo vai ter que diminuir ainda mais o pagamento desses dividendos, pois se ele está utilizando o caixa para pagar esses dividendos, vai chegar uma hora que não vai ter mais caixa para manter os dividendos altos. Outra informação importante também a gente consegue encontrar aqui, que é a relação de subscrições deste fundo. Podemos ver aqui que este fundo teve uma subscrição e o valor base dessa subscrição foi de R$ 81,77. A subscrição nada mais é do que uma nova emissão de cotas, seja para pagar contas ou comprar imóveis novos. Aqui também a gente tem uma informação relevante, que são os FIs com o XPPR11 no portfólio, ou seja, os outros fundos imobiliários que também investem neste fundo. Temos aqui o IRDM11 com 3,97%, temos XPSF11,
com 1,3%. Temos outros fundos conhecidos também como o CPF-F11, VINO11, que tem este fundo em carteira. Essa informação é apenas para você ter uma noção dos outros fundos que também investem neste fundo imobiliário. Agora vamos para o relatório gerencial deste fundo. Temos aqui o relatório gerencial de novembro de 2022. Vamos começar analisando o comentário do gestor. E ele começa dizendo que no mês de novembro de 2022 foi declarada a distribuição de 30 centavos por cota aos detentores do ticker XPPR11 em 30 de 11 de 2022, que correspondente ao dividend yield anualizado de 10%. É importante a gente ver também que esse dividend yield foi considerado em relação à cota do fechamento do mês, que foi em R$ 36. Então, se você é um investidor deste fundo e comprou esse fundo por um preço maior do que R$ 36, provavelmente esse dividend yield é bem menor. Outra informação importante também que conseguimos ver que é que em 2 de 12 de 2022, o fundo divulgou a alocação dos pavimentos 20, 21 e 22 do Faria Lima Plaza, com área bruta locável de 6.231,96 m², cujo prazo de vigência contratual é de 84 meses a partir de 1 de 12 de 2022. Com essa nova alocação, a vacância física dos imóveis do fundo é reduzida de 48% para 45%. Aqui uma outra informação importante. Geralmente, fundos imobiliários do tipo tijolo podem ser considerados como vacância controlada entre 10% e 15%. Este fundo já está apresentando uma vacância de 45%. Então é algo a saltar aos olhos do investidor no momento de fazer análise deste fundo. Outro comentário importante, gestor, com relação ao setor de lajes corporativas, a movimentação de locatários e o nível de absorção dos estoques de áreas vagas seguem aquém das expectativas do mercado no geral, o que não seria exclusividade do fundo, com consequência direta também do legado trazido pela pandemia, racionalização e otimização de custos, home office, sistema híbrido, entre outros tipos de trabalho. Aqui a gente pode questionar o gestor porque temos outros fundos imobiliários que também têm como foco lajes comerciais e não estão com uma vacância tão alta. Então não dá para culpar apenas a pandemia como o principal fator para essa vacância estar tão alta. E temos aqui o fluxo financeiro do caixa, a receita em novembro de 2022, R$ 1.869.818. E temos aqui a relação de despesas. Despesas totais, despesas imobiliárias, despesas operacionais e o resultado do fundo. E também temos o rendimento distribuído. E aqui algo a saltar aos nossos olhos. Ele teve o resultado de R$ 1 milhão, porém está distribuindo mais de R$ 2 milhões. E nessa informação conseguimos ver algo que pode saltar aos olhos do investidor. O fundo está basicamente utilizando o seu caixa para manter essa base de dividendos. Dessa forma, podemos considerar que se o fundo continuar com um resultado tão baixo, ele não irá conseguir manter essa base de 0,30 centavos de pagamento de dividendos. E continuando na análise do resultado financeiro, temos aqui a distribuição por cota dos últimos 12 meses. Em cinza conseguimos ver o resultado gerado, em azul escuro conseguimos ver a distribuição feita por cota. É possível observar que em dezembro de 2021 ele conseguiu o resultado de 60 centavos e distribuiu 55 centavos. Isso é um ponto positivo, mas lembrando, em dezembro de 2021. Vamos estender essa análise para os outros meses. Aqui já em janeiro de 2022, ele teve uma distribuição por cota de 45 centavos, porém o resultado dele foi apenas de 0,34 centavos. Ou seja, em janeiro de 2022 ele já começou utilizando o fundo reserva para manter o dividendo alto. Essa prática já foi diminuindo em janeiro, em março, em abril ele teve resultados maiores e fez uma distribuição razoável, significativa ao seu resultado. Em maio de 2022 já podemos ver uma queda muito expressiva neste fundo. Ele conseguiu um resultado de apenas 0,15 centavos e manteve a distribuição de rendimento de 0,45 centavos por cota. E essa prática vai se tornar preocupante a partir de agosto de 2022. Conseguimos ver que em agosto, setembro, outubro e novembro ele teve resultados bem abaixo do esperado, mas ainda assim manteve a distribuição de dividendos por cota de 0,30 centavos. Podemos ver aqui, em agosto ele teve um resultado de 20 centavos, mas distribuiu 30 centavos. Em setembro ele teve um resultado de 19 centavos, mas manteve a distribuição de 30 centavos. Em outubro de 2022 ele teve um resultado ainda mais baixo, de 0,18 centavos, mas ainda assim vem mantendo a distribuição de 0,30 centavos. E em novembro de 2022
isso só caiu. Ele caiu para 15 centavos de resultado, mas ainda assim manteve a distribuição de 0,30 centavos. E isso é algo muito importante para o investidor ficar atento, porque de maneira simples, se o fundo está distribuindo mais do que ele arrecada, ele está utilizando o caixa. E se ele continuar a utilizar o caixa dessa forma, vai chegar um determinado momento onde ele não vai conseguir manter essa distribuição alta de dividendos. Se pegarmos esse cenário e estendermos, provavelmente este fundo irá diminuir significativamente a sua distribuição de dividendos. E isso é algo muito ruim para qualquer fundo imobiliário. Então, o investidor deve ficar muito atento a essa relação de resultado e distribuição por cota. Temos aqui a evolução da cota por volume médio diário de negociação, valor patrimonial da cota e o valor de mercado da cota. Então conseguimos ver que este fundo está muito descontado. Vamos verificar mais para frente o motivo desse desconto. Analisando a parte do portfólio deste fundo, vemos que o investimento dele está 98% em imóveis e outros 2% em renda fixa e outras aplicações de caixa. A tipologia dos contratos deste fundo imobiliário é 100% típico, ou seja, aqueles contratos mais comuns de 2, 3 anos. Agora o portfólio de locatários, 25% do fundo está alocado para a Shopee, 12% para a Merck, 11% para a Cielo, 7% para a HP, 6% para a Netflix e outros está distribuído em 39%. Aqui temos o setor de atuação de cada locatário, 25% comércio eletrônico, 22% serviços financeiros, 12% indústrias, entre outros. Temos aqui também a informação da correção dos contratos, 31% dos contratos deste fundo é pelo IPCA, 69% corrigido pelo IGPM. Uma informação muito importante também é o vencimento dos contratos, que 11% dos contratos terão seu vencimento em 2023, 8% dos contratos em 2024 e 81% dos contratos em 2025 ou mais. Isso é algo positivo porque a maioria dos seus contratos vão vencer em 2025 ou mais, porém ainda assim a vacância deste fundo está muito alta, então ele tem que corrigir isso no ano de 2023 ainda para conseguir ter um fôlego e se recuperar da situação que ele se encontra. O revisional dos contratos, que é quando ocorre reajustes ou até prolongamento dos contratos, 15% em 2022, praticamente o ano acabou, então provavelmente essa revisão dos contratos já foram finalizadas. 2023, 16% e a partir de 2024 temos uma taxa maior revisional dos contratos, de 65%. Agora vamos para a evolução da vacância física nos últimos 12 meses. Vemos aqui que desde dezembro de 2021, o fundo manteve uma vacância física de 46%, ou seja, 46% dos seus imóveis estavam desocupados. Em agosto de 2022, essa vacância subiu de 46% para 48%. No comentário do gestor, ele fez uma observação falando que já conseguiu baixar essa vacância, mas basicamente ele voltou para os outros patamares de 46%. Essa vacância aqui tem que abaixar ainda mais. Lembrando que se a gente tirar como parâmetro de comparação, entre 10% a 15% é o que eu geralmente considero como uma vacância controlada. Agora 48% de vacância ou até mesmo 46% é uma vacância muito alta. Temos aqui a diversificação regional do fundo e a relação de participação de cada imóvel. Temos que o edifício Evolution compõe 43% da carteira desse fundo, o edifício White Tower compõe 30% e o Faria Lima Plaza 21%. Aqui temos o edifício Rebouças compondo 1,4% do total do fundo, edifício Santa Catarina compondo 1,3% do total do fundo e o Box 298 que compõe 1,2% deste fundo imobiliário. Então basicamente esses três imóveis aqui de cima, edifício Evolution, edifício White Tower e o Faria Lima Plaza, é o que compõe a grande parte deste fundo imobiliário. E nos ativos imobiliários conseguimos ver aqui os imóveis deste fundo. E agora vamos ver as contas a pagar deste fundo imobiliário, que ele possui 575 milhões a pagar, mais um residual também de 67 milhões referente ao Faria Lima Plaza. Então vamos fazer algumas contas para entender o porquê a cota desse fundo está se desvalorizando tanto. Já vimos que ele está com dificuldade em relação à ocupação dos seus imóveis. Vimos também que, por conta da ocupação dos seus imóveis, ele não está conseguindo manter uma boa distribuição de dividendos aos seus cotistas. E a cereja do bolo que vem dificultando a situação para este fundo imobiliário é a relação de dívidas. Então, vamos fazer a seguinte conta. A soma
Este fundo tem uma dívida de 575 milhões, 95, mais 67 milhões, 92. Então esse fundo possui uma dívida de 643 milhões de reais. Vamos verificar o valor de mercado deste fundo. E para isso, vamos ver aqui o valor patrimonial por cota deste fundo imobiliário é de 547 milhões. E ele possui um valor de mercado de 226 milhões. Então está muito, mas muito complicada a situação deste fundo, porque ele tem uma dívida de 643 milhões para pagar. É claro, essa dívida está diluída em parcelas e caso o fundo consiga melhorar a vacância dos seus imóveis, ou seja, digamos que ele consiga uma locação de 90% dos seus imóveis, ele já vai conseguir pagar as parcelas dessas dívidas. Porém, se ele não conseguir, complica muito a situação deste fundo. Então aqui a gente já tem de maneira clara e objetiva o porquê este fundo está sofrendo tanto a desvalorização das suas cotas quanto a diminuição dos pagamentos dos dividendos. Este fundo possui uma alta vacância, possui alta dívida e se formos considerar que esse fundo imobiliário quisesse quitar todas as suas dívidas, ele fosse vender ainda considerando o valor patrimonial da cota, ele teria 547 milhões em caixa, depois de vender todos os seus imóveis. Mas a dívida dele é de 643 milhões. Então este fundo imobiliário passa por uma situação muito complicada no momento. É claro que nós torcemos para que ele consiga se recuperar e locar todos os seus imóveis para conseguir arcar com a parcela dessas dívidas, mas realmente esse fundo passa por uma situação muito complicada. E lembrando que o que eu faço aqui não é recomendação de investimento, mas ainda assim vamos ter a visão de dois tipos de investidores distintos. Primeiro, aquele investidor que busca uma rentabilidade das suas cotas e também busca rendimentos significativos por meio de dividendos. Seria aquele investidor mais padrão que, se tivesse um imóvel locado, ele ia comprar o imóvel, ia colocar para alugar e estar ali tranquilo recebendo seus dividendos e que, com o passar do tempo, também o valor do seu imóvel sendo valorizado. E para esse padrão de investidor, ele iria olhar para este fundo e ficaria com o pé atrás de investir. Por quê? Porque este fundo não está conseguindo uma valorização das suas cotas e também não está conseguindo pagar bons dividendos para esse investidor. E agora o segundo perfil de investidor, aquele investidor que acredita que este fundo imobiliário pode se recuperar e conseguir não só quitar a sua dívida, como também diminuir a vacância do fundo, ou seja, alugar os seus imóveis e conseguir aumentando gradativamente o valor da sua cota, o valor patrimonial do fundo e também o valor de pagamento de dividendos. Para esse perfil de investidor mais arriscado e mais arrojado que acredita neste fundo imobiliário, então valeria a pena ele investir, porque caso esse fundo consiga se recuperar, diminuindo a sua vacância e aumentando seus dividendos, a cota deste fundo voltará a subir. Então, caso seja o perfil do investidor ser mais arriscado e ele acredita no fundo, este fundo poderia ser uma boa opção, pois ele está com um desconto muito alto. Mas é importante todo investidor, antes de fazer o investimento, fazer a sua análise e verificar quais são os riscos que ele irá correr ao investir. Espero que você tenha gostado, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.